Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Antes de mais nada, curte, compartilha. Muita gente que assiste a gente não segue a gente aqui no canal, para a gente realmente engajar aí a nossa cidade, os grandes players, as pessoas que transformam o mercado imobiliário e todo o ecossistema ao redor aqui da nossa cidade. Gente, antes de começar, eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores que toparam, acreditaram sempre nesse projeto como uma forma de agregar realmente para o mercado, para a cidade, que é a W Urbanizadora, HB Condomínios e a Roso Empreendimentos. Então, sempre aqui embaixo na descrição vai ter as redes sociais deles. Se você está sentindo que está precisando aí comprar um lote ou às vezes mudar a administração do condomínio, entender um pouquinho melhor, enfim, ou comprar um investimento na planta, já tem o lugar certo e já sabe para onde ir. Mas me procura também, né? Vamos lá. Mas, gente, hoje o convidado, antes de eu falar quem que é essa pessoa, eu sempre falo e gosto, né, de relembrar que todo mundo que senta aqui na mesa comigo são pessoas que eu admiro, que de fato tem a agregar, que eu sento aqui e eu aprendo todo dia, mas aqui no meu iPad às vezes tem alguns nomes que eu dou aquela grifada assim em laranja que tipo assim, cara, eu vou levar um dia essa pessoa para o podcast, eu vou sentar um dia com essa pessoa e trocar uma conversa, é uma inspiração. Então, assim, gente, o convidado de hoje é uma dessas pessoas, tá? João Martins, empresário da cidade e também já foi candidato à Prefeitura de Brusque em 2024 com mais de 19.691 votos, tá? E, gente, é uma honra para mim, tá? João, muito obrigada por ter aceitado o convite. Te chamei ali no Instagram e... eu vou na cara e na coragem. Sabe aquele dia que a gente tá inspirado e vai? O não a gente já tem. E aí eu te chamei, foi super solícito, enfim. Muito obrigada por ter aceitado, viu? Jéssica, a satisfação é minha por estar aqui com vocês no Pod Imóveis. Confesso que eu recebo muita mensagem por lá e muitas pessoas acham que não sou eu que respondo. Mas eu sempre faço questão de responder, tanto no Instagram quanto no Facebook e no meu WhatsApp. Sou eu mesmo que respondo todas as mensagens que eu recebo. Então, às vezes, eu acabo demorando 1 ou 2 dias porque eu espero acumular, chegar um dia em casa assim de noite e chego lá meia-noite, meia-noite e meia das visitas, paro na cama, depois tomar um banho e respondo todas elas. Então, graças a Deus, eu estou dando conta, né? E prefiro fazer assim. Então, quando eu vi lá, fiquei muito lisonjeado com o convite, fiquei muito honrado. E de forma breve e rápida, nós estamos aqui hoje conversando e vai ser um bate-papo, uma troca de ideia bem legal. Tem uma disposição aí. Que bacana, João. Tem muita coisa que eu anotei, muito papo aí pra gente conversar. Mas antes de mais nada, eu quero conhecer um pouco do João, além do João empresário, do João candidato, dessa figura pública. Cara, João, como que começou essa empresa? Quem que é o João? Me conta tudo aí. Que agora é o livro aberto. Antes da situação do João candidato, do João empresário, é o João. Que daí, por exemplo, eu digo pra ti assim, quando tu perguntasse pra mim, sabe? Tu queres ver o que nós vamos falar? Quais são as perguntas? Você lembra que eu respondi pra ti? Pode perguntar o que tu quiser, que tá tudo certo, não precisamos fazer nenhum layout antes, o que vier tá bem feito, a gente pode trocar ideia tranquilamente. Porque eu sempre digo que a gente sempre deve satisfação, principalmente depois de Deus, claro, a nossa consciência. É com ela que a gente dorme e acorda todos os dias. Então, quem tem a consciência tranquila não precisa pegar a pergunta antes, vem, fala na hora, tem que ser falado. O que é verdade, o que é mentira. E assim a gente segue o nosso caminho. Então, eu tenho 35 anos, sou casado com a Pamela, sou pai do João Joaquim e do João Otávio. O João Joaquim vai fazer 6 anos agora em outubro, o João Otávio fez 2 anos agora em abril. E eu morei a minha vida inteira em Brusque, comecei a cursar a faculdade de Direito. Fui pro Rio de Janeiro jogar futebol no Botafogo, fiquei lá uns 2 meses, passei no teste do profissional B do Botafogo, então estava jogando futebol lá. Quando meu pai acabou assumindo uma responsabilidade, ter que assumir uma empresa aqui em Brusque, uma empresa têxtil. E naquele momento nós tínhamos uma vida, digamos, boa, tranquila, sem nenhum risco, sem nenhuma aventura, era bem sossegado. Teu pai era advogado, né? Ainda. Mas naquele momento ele acabou tendo que, por umas circunstâncias do destino, ter que assumir uma empresa têxtil. E as coisas começaram a ficar difíceis na nossa vida. Eu comecei a perceber que eu estava lá tendo uma vida que não era mais uma vida compatível com aquilo que eu tinha condições de ter. E que aqui em Brusque as coisas estavam começando a ficar complicadas para minha família. E a gente sabe, a gente tem um imóvel, vende outro, então tu vai percebendo que alguma coisa não tá certa, né? E aí eu comecei a ficar desgostoso lá, não me senti mais confortável em ficar lá e pensei, bom,
Enquanto a gente tinha para usufruir, a gente usufruía. Agora que a gente tem que plantar, vamos voltar a plantar de novo, independente de qual vai ser a semeadura. Então, resolvi voltar, vim para cá, continuei cursando na faculdade de Direito e fui trabalhar na indústria têxtil, mas nunca tinha entrado numa fábrica, nenhuma indústria. Nem têxtil, nem metal mecânica, nenhuma. E entrei para a indústria têxtil. Só que assim, o desafio para a indústria têxtil na nossa cidade é muito grande. Por quê? A gente tem outras empresas montadas, bem conceituadas no mercado, que já tem estrutura. É um mercado extremamente exigente na questão de qualidade, de pontualidade de entrega. Várias demandas que tu tem que conseguir exigir para te poder estar dentro desse mercado. E empresas aqui gigantescas. Então, para ti, o que tu vai oferecer melhor do que essas empresas já estão hoje? Depois que a gente realmente assumiu o negócio, que a gente ficou à frente, a gente percebeu que o nosso maquinário ele era totalmente defasado àquilo que o mercado exigia. A gente percebeu que aquilo que nós achávamos que era uma estrutura boa não era uma estrutura boa e uma dificuldade de uma herança passada muito grande, financeira, que nós teríamos que resolver. Mas, na vida, a gente sempre diz, às vezes, o nosso maior desafio de hoje, o nosso maior problema de hoje pode ser a nossa solução do futuro, né? Então a gente abraçou aquela causa e fomos batalhar. Chegou num momento que eu não consegui mais conciliar a minha faculdade com o trabalho. Eu cansei de anos trabalhar das 4, 3 horas da manhã até 11, meia-noite. Ter dias que não voltar para casa, entendeu? E isso foi uma situação assim, muito, muito difícil naquele momento para mim, que eu era moleque. Eu tinha 18, 19 anos. Então tu imagina meus amigos que eu passei a vida inteira estudando junto, todo mundo no final de semana, festa, se divertindo, aproveitando e tudo, e eu ficando o final de semana dentro da fábrica trabalhando para poder estar junto com os nossos colaboradores. E por que a importância dessa presença? Porque nós não conseguimos honrar com os nossos compromissos. Então, por diversas vezes a gente atrasou salário. Eu lembro que foram 6 anos que praticamente todos os meses a nossa luz era cortada, entende? Então assim, eu realmente, se eu não ficasse com a minha presença lá dentro, mostrando, não, a situação tá difícil, mas a gente tá aqui junto, ninguém tá aproveitando a vida aí fora e vocês aqui, nós perderíamos assim a credibilidade com os nossos colaboradores, o que ia dificultar ainda mais o nosso crescimento, né? E aí assim, a gente foi lutando. Aquela empresa que tinha um passado muito difícil pela frente, hoje é uma empresa que tem todas as CNDs, tanto federal quanto estadual quanto municipal. É uma empresa que hoje tem 150 colaboradores, né? É uma empresa que, não vou dizer que tem maquinário melhor do que alguma outra aqui em Brusque, mas com certeza não tem pior. Se alguém tiver, é igual, mas não melhor que o nosso. Então ela atende toda a exigência que o mercado hoje mundial exige. E estamos aí cada vez mais crescendo, trabalhando. E aí depois disso, aí veio essa loucura da política aí que... Essa daí eu acho que foi a maior loucura da minha vida. A maior loucura. Mas então a empresa, ela surgiu não num sonho, foi realmente numa necessidade. Daqui eu vou resolver o BO e... Meu pai de profissão é advogado. E aí casa de ferreiro, espeto de pau. Quando você faz para os outros, você faz com todas as cautelas que você tem que seguir, conforme manda o trâmite. Quando é para você, a gente tem muito daquela situação que a gente falava antigamente do fio do bigode. Então... algumas circunstâncias ele acabou confiando em algumas pessoas que depois não honraram o que era o combinado, estava no nome dele, e então nós tínhamos 2 opções, ou nós tiramos o nome dele e colocamos para outro, ou nós assumimos aquilo que foi, de certa forma, uma irresponsabilidade nossa, né? Então eu lembro que ele falou bem assim, olha, ou eu me acabo aqui dentro, ou vai ser o nosso futuro, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu de forma errada fiz, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E assim ele assumiu, e realmente foram 6, 8 anos de muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo de a gente abrir mão de tudo, de todo o nosso patrimônio ser perdido. Mas hoje eu agradeço aquelas pessoas que nos fizeram mal lá atrás, porque foi por conta delas que eu tive esse crescimento pessoal meu, e graças a Deus, ao nosso trabalho, a nossa perseverança, a nossa capacidade de conseguir fazer com que as coisas acontecessem, nós conseguimos transformar uma indústria velha, acabada, quebrada, numa indústria hoje que muito contribui com todo o nosso estado e país. Não começou do jeito que tu gostaria, mas na verdade reviveu uma empresa, né? Mas assim, quer ver, Jéssica, uma coisa que eu sempre falo, eu tive no Colégio João 23, faz umas 2 semanas, dando uma palestra lá para eles sobre empreendedorismo também, e eu falei para eles, gente, assim, ó, vocês podem procurar o que vocês gostam de fazer ou o que vocês têm que fazer. Se em algum momento vocês conseguirem conciliar o que vocês gostam, o que vocês precisam fazer, beleza. Agora, veja bem, se você precisar trabalhar na indústria de metal mecânica, mas teu sonho é têxtil, não adianta ficar sonhando com a texto, só não vai realidade na tua vida. Tu tens que entender aquilo que está à tua disposição. E dentro daquilo ali, tu tens que fazer o que tem que ser feito. Quantas vezes eu, por mim, gostaria de acordar às 8 horas da manhã e ir pro meu trabalho?
mas eu precisava chegar às 4. Então eu não ia no horário que eu queria, eu ia no horário que eu tinha que ir. Então quando as pessoas conseguem criar essa consciência de entender que melhor do que um sonho é tu viver uma realidade, certas coisas vão acontecendo. Quando tu vive uma realidade, tu transforma ela, tu começa a criar uma capacidade de estrutura, aí tu vai ter capacidade de sonhar lá para frente com o que tu quiseres. Mas primeiro, para te poder sonhar, tu tem que entender a tua realidade do hoje, né? Às vezes as pessoas ficam pensando no amanhã, esquecem de viver o presente, e quando vão ver, não fizeram no presente o que tinha que ser sido feito, e aí no futuro nunca vão poder fazer aquilo lá que um dia foi um sonho delas. E passou uma vida inteira estagnado, só pensando, como eu queria tal coisa, como eu queria aquilo. E o que tu tinha na tua frente, pra tua possibilidade, pra um dia tu chegar lá, tu não fez... Tu veja, por exemplo, tu é do ramo imobiliário. Tu sabes quanto o mercado tem momentos que se apresentam de uma maneira desafiadora, certo? Tu tens duas opções, ou tu podes ter contigo a questão tua não. O outro também está com dificuldade de vender e tal, é por isso que eu não estou vendendo, certo? E tu aceitar isso como um consolo, ou tu partir para cima, se reinventar, montar um podcast para aparecer um pouco mais, fazer uma coisa diferente, enfim, trazer alguma coisa que faça as pessoas te conhecerem, se conectarem contigo e mais que isso terem confiança em ti para poder adquirir um alvo dela e investir. Então, tem a situação da pessoa que fica parada. Não, mas serve de consolo que o outro também não está vendendo, e tem aquela que faz acontecer. É o velho, tem dois ditados, né? Menino parado não vende picolé. Enquanto tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Então, cada um escolhe o local que quer estar, né? Exatamente isso. E paga o preço das suas escolhas, né? Muito. E o reflexo é muito rápido, né? Cada oportunidade que a gente perde hoje, não sabe se ela volta amanhã. Então, eu sou um cara que eu busco sempre buscar e agarrar tudo aquilo que passa na minha frente, né, como oportunidade. E assim foi essa questão da eleição 2024 para prefeito. Eu não tinha no meu radar. Eu tinha no meu sonho de vida, acho que não um sonho, acho que eu tinha um propósito meu, em algum momento disputar a eleição à prefeitura de Brusque, em algum momento vir a ser o prefeito. Mas naquela ocasião não era a minha ambição. Eu nunca tinha sido candidato a nada, eu nunca havia ocupado nenhum cargo público. Então, a Brusque com 152 mil habitantes, para muitas pessoas me conhecerem, eram 3 mil pessoas que me conheciam, não mais do que isso. Eu vi que tu tinha 1.000 e poucos seguidores, Eu tinha né? 1.000 e poucos seguidores na rede social, a minha rede social era fechada, não era aberta. E aí quando faltava ali uma semana e meia para as convenções, para começar as eleições, eu vi que não teria nenhum outro projeto alternativo àquele que estava no poder, com envergadura para tentar realmente ter assim, um contraponto, né, da eleição. Porque eu digo, claro, a gente sempre busca a vitória, mas para a população, para a sociedade, é importante haver um contraponto que consiga ter um debate, uma disputa, né? Porque se for tipo um WO não tem graça, a cidade não consegue demonstrar aquilo que tem como necessidade, aquilo que precisa, e tem que aceitar o que está lá. Então eu vi que não ia ter alguém assim com envergadura naquela ocasião para ser esse contraponto. Eu falei, bom, se não tem ninguém, vou ser eu. Aí eu sei que um amigo meu falou assim, que tu? De onde é que tu vai ser candidato a prefeito, cara? Ninguém te conhece, tu nunca fosse candidato a nada, tu nunca ocupasse um cargo público. Eu falei, cara, mas tem uma diferença. Eu não dependo da política para viver. Eu tô fazendo isso pela minha consciência, pelo que eu acho que é um propósito meu. Se eu ganhar, show de bola. Se eu perder, tranquilo, no outro dia eu tô na minha empresa trabalhando, na minha indústria, e nada na minha vida vai mudar. Só que eu vou ter minha consciência tranquila de que eu coloquei meu nome à disposição. Quantas vezes a gente encontra pessoas que falam, poxa, tinha que ter alguém que não dependesse da política, que não fosse a forma de levar a vida, de sobreviver, de sustentar sua família, mas que de fato aceitasse entrar nela para servir e não para se servir dela. Só que eu te pergunto, quem quer ser essa pessoa? Quem quer essa exposição? Quem quer pagar esse preço? Porque é o preço da exposição, é o preço da perseguição, tantos preços que a conta fica alta. Ela fica alta. E as pessoas têm essa consciência. Até porque, poxa, quem quer participar de uma coisa que hoje, na grande totalidade, está banalizada? Que tu fala que assim, eu sou político, a pessoa nem te conhece ladrão. E como é que tu vai tirar a razão da população em achar um político ladrão? Se praticamente todos os partidos... Não, praticamente não. Todos os partidos políticos têm podre, certo? Praticamente todos os políticos têm podre. A população está de saco cheio toda a vida de escutar um discurso e na prática receber outra entrega. Então tá todo mundo de saco cheio. Então eu digo assim, eu falei, não, mas eu vou encarar essa parada. E aí, faltando aí uma semana, virei candidato a prefeito, abri minha rede social com 1.000 e poucos seguidores e fui para uma luta totalmente desigual, né? Quando eu lembro que a gente fez o primeiro levantamento interno, eu tinha 0,5%. Daí um amigo meu falou assim, meu João, que vergonha que vai ser isso.
Eu falei, tá bom, mas tu vai ter que passar vergonha que juntos, amigo. tamo junto. Não, mas é que amigo mesmo, tipo assim, o amigo, eu sempre digo, o amigo não fala o que tu queres ouvir. Justo. O amigo fala o que tu precisas ouvir. E eu acho que ele teve uma contribuição muito grande nisso comigo, porque quando ele falou assim, ó, que vergonha que nós vamos passar, eu falei, cara, se eu ia acordar às 4 da manhã, eu vou acordar às 3. Se eu ia dormir às 11, eu vou dormir meia-noite. E daí foi sinaleira, porta de fábrica, firma, porque eu fazia o digital, mas eu não tinha o alcance. Porque meus seguidores eram pouco e eu não ia conseguir criar uma rede, sabe? Conseguir fazer com que isso crescesse, tomasse uma proporção que realmente fosse me beneficiar. O meu alcance era muito pequeno, né? Então o algoritmo não me entendia ainda como uma pessoa relevante. E aí foi realmente assim, a moda antiga, entendeu? Então, poxa, quando chegou no final, que abriu as urnas, que foram 19.691 votos, que eu pensei, poxa, eu representei quase um terço da população, umas pessoas assim, João, tu perdeste a eleição. Não perdi. Eu perdi na urna. Mas eu saí grande como pessoa. E principalmente eu cumpri aquilo que era o meu objetivo, que era mostrar que existia um contraponto, que existia situações que não estavam agradando a população. Claro, outras sim, mas não todas. E esse contraponto é importante, porque nada é 100%. Tu sempre tem que entender que alguma coisa tem que ser melhorada. Então, quando eu mostro que um terço da população votou em mim e não quis dar continuidade ao que estava, é porque tem um terço da população que estava insatisfeita da forma como vinha sendo feito, se não na totalidade, mas de uma grande parte. Então, representar essas pessoas foi muito importante. Só que também uma responsabilidade gigantesca, porque tu há 45 dias atrás, tu não representava ninguém e 45 dias depois, tu estás representando 19.691 pessoas. Sem contar inúmeras pessoas que vieram falar comigo assim, cara, eu já havia assumido compromisso com outro candidato, eu não te conhecia, mas assim, gostei do teu jeito, gostei da tua humildade, do jeito como tu és simpático, do jeito que tu vai pra rua, como tu tá no meio das pessoas, como tu consegue se sentir à vontade fazendo isso. Porque muitas vezes tu pode pegar que político de rede social, todo mundo é bom. A montagem fica legal, o videozinho corre atrás da tela, efeito aqui, cai a letra aqui, letra grande, número sobe, flechinha, som, tudo é legal. A pirotecnia, né? Agora, quem que é simpático, assim, quem consegue ser bom assim no meio da rua? Quem consegue chegar em qualquer bairro e ser bem recebido? Por exemplo, eu cansei de chegar em cancha de bote, em festa de igreja, num bairro aqui, um bairro ali, e da mesma forma eu entrei e saí, sendo bem recebido, com as pessoas gostando de mim, porque às vezes, mais do que tu ter uma estrutura, é tu gostar de fazer aquilo que tu estás fazendo, né? Então, eu, graças a Deus, a política foi uma coisa que eu vi como um propósito meu, que eu tinha que fazer, e ainda acima de tudo era uma coisa que eu gosto e amo muito fazer. Então ficou um pouco mais fácil. E essa estratégia que vocês encontraram, até hoje eu tenho a música na cabeça, tá? É João e Nick. A mudança chegou agora. Para, rapaz. Meu filho de 6 anos canta até hoje. Muito bom. Mas foi isso que conectou com o pessoal também. Poxa, o cara, ele não precisa de... Eu juro, João. Quando eu vi tu e o Nick, eu falei assim, por que eles fizeram isso? Mas foi bem assim mesmo. Da onde, né? Não precisava se colocar nesse lugar de literalmente tu ter essa visibilidade e tá aberto a isso, assim. Não precisava e mesmo assim, cara, vamos, é o meu propósito, eu tô ali por isso. É porque, assim, pra mim, era uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Só que, claro, tudo como a gente vai fazer um projeto que é grande como esse, eu acho que a gente tem que tá muito preparado. A minha questão não era preparo de saber tocar, de fazer a coisa acontecer, porque eu tenho certeza que teria de letra, né? Justo, porque tá na tua essência. Eu acho que é do meu perfil isso, entendeu? Assumir, pegar desafios e resolver, entende? Mas era questão de tu montar uma estrutura política para te poder disputar uma eleição, né? Tu veja bem, naquela eleição eu tinha governador contra mim, todos os deputados estaduais e federais contra mim, a máquina pública contra mim, partido contra mim, tudo, entendeu? E então era assim, era Davi e Golias mesmo, sabe? Então eu não conseguia olhar para frente para disputa, eu tinha que olhar para cima assim, ó. Eu parecia um anão, né? Perto do tamanho que era o desafio, mas a gente foi buscando nosso caminho. Só que assim, na eleição são 45 dias. São cansativos, mas também são prazerosos. Mas, na verdade, o que diferencia é quando é depois da eleição. Durante a eleição, todo mundo vai pra rua. Todo mundo aparece, na festa de igreja o cara tá, na comunidade o cara vai na caminhada, o cara entrega o panfleto. E quando passa aquele período eleitoral, quem é que aparece? Porque daí a vida volta pro seu ritmo normal. As pessoas têm trabalho, as pessoas às vezes começam a cair as máscaras e não são mais aquelas pessoas simpáticas que passam na rua e cumprimentam todo mundo, dão a mão, abraçam, tira aquele tempo para perguntar como é que tu estás. E aí que veio o diferencial. Eu falei, olha, na eleição eu pregava que eu estava sendo candidato porque era o meu propósito.
Eu estava sendo candidato porque eu queria ver mudança. E não porque eu precisava da prefeitura para me servir dela para poder ter meu sustento. Só que agora acabou a eleição. Agora, mesmo sem cargo público, eu vou mostrar e vou provar que tudo aquilo que eu falei era verdade. De mim e dos outros. Os outros vão falar por si só. Eles vão se camuflar, vão se esconder. Uhum. Eu não. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu fui. E aí, mesmo sem cargo público, eu continuei semanalmente numa comunidade e em outra, me colocando à disposição, ajudando aqui, auxiliando ali, aparecendo, fazendo as ações sociais que eu sempre fiz, podendo contribuir com muita gente e cada vez mais tendo oportunidade não só de eu conhecer pessoas, mas das pessoas conhecerem quem é o João. Porque durante a eleição, conhecer o João simpático, humilde, que abraça as pessoas, que conversa, que ajuda a resolver, é fácil. Mas e depois da eleição? Essa mesma pessoa existe? Essa mesma pessoa continua a existir de uma forma ainda mais acentuada. Então hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que já estou com a minha rede social muito maior, né? Mais ampla, já tem um alcance bem legal. Sou uma pessoa que quando eu chego hoje nas festas de comunidade, as pessoas já me chamam pelo nome. Eu chegava na mesa na eleição, as pessoas nem sabiam que eu era eu. Tinha pessoas que votavam em mim, mas não sabiam que aquela imagem era o João, entende? Então hoje isso cada vez mais vai passando e vai mudando. Mas por conta desse trabalho, dessa dedicação, que daí entra um ponto muito difícil. Que tu tens que conseguir lidar principalmente com a tua família, que é o principal, depois com o teu negócio, que é o teu sustento, e ainda tem que sobrar tempo para isso. Então hoje, o meu negócio, ele paga um preço um pouco já pela minha ausência, mas isso já era esperado. Agora o mais complicado é tu lidar com a tua ausência dentro da tua família, né? Então eu tenho 2 filhos pequenos, tenho minha esposa. Claro, minha esposa por mais que sofra, eu também, mas a gente nós já somos adultos, a gente consegue conversar e vai entendendo, somos parceiros de vida, cada um ajuda o outro a realizar o sonho, mas para as crianças é difícil. Por exemplo, eu não posso sair da minha casa com o meu filho de 2 anos me vendo. Ele se agarra na minha perna, começa a chorar e não deixa sair, porque ele sabe que eu vou demorar pra voltar. Entendeu? Então, minha esposa tem que pegar e levar pro quartinho de brinquedo, levar pro quarto, pra ele não ver eu saindo e pra eu poder sair. Então, aí, por exemplo, hoje, quando cheguei pra almoçar em casa, a babá que trabalha conosco falou: olha, ele passou o dia inteiro perguntando em ti, o dia inteiro, a manhã toda. Papai tá aí, papai tá aí. Porque, infelizmente, eles pagam esse preço, né? Mas é o que eu sempre digo: alguém vai ter que pagar esse preço. Se alguém não pagar esse preço, meu filho vai sofrer de uma maneira muito mais lá na frente, mais brusca lá na frente, e não só ele como todos os outros. Então eu digo assim, eu sou um cara que eu penso no plural. Onde eu não posso entrar somando, eu não saio dividindo, certo? Se eu estivesse pensando no singular, no João, eu não teria me envolvido. Mas eu sou um cara que eu penso no plural, penso em comunidade, sociedade. E como sociedade, eu, a Jéssica, todo mundo que vive precisa que alguém realmente dê a cara a tapa, coloque numa disposição e tente fazer de uma forma diferente do que vem sendo feito hoje. E principalmente mantenha a postura após a eleição, que é justamente o que tu falou e é o mais difícil, né? Isso eu posso, isso assim, ó, e nada melhor que o cara falou de falar de cabeça erguida, entendeu? Exato. Por isso que eu falei pra ti, não precisa saber quais são as perguntas que vai ter, tu pode perguntar o que for, da pergunta mais fácil a mais difícil, não tem nenhuma que eu não consiga responder, porque a minha consciência está tranquila. E essa situação de como é que seria, por exemplo, assim, ó, eu chego em vários lugares, se tu for pegar minha rede social, os comentários, às vezes vem as pessoas e falam assim, ó, agora é fácil, né? Período pré-eleitoral começa a aparecer, todo mundo igual. Eu não deixo sem resposta, eu não apago o comentário, eu não oculto. Eu vou na pessoa e falo, amigo, tudo bem? Realmente eu que escolhi a vida pública, eu tenho que estar preparado para sofrer interpretações, quem sabe, algumas vezes equivocadas, certo? Mas eu te entendo porque a mesma indignação que tu tens, eu também tenho. Só que a tua indignação hoje te traz a me criticar. E é justo, totalmente legítimo. Mas a minha indignação me fez levantar e botar a cara a tapa. Vamos tomar um café? Vamos conversar comigo? E assim, você para ti, já foram mais de 20, 30 pessoas que pessoalmente foram me encontrar lá na fábrica, conversaram comigo e falaram, pô, realmente, cara, desculpa, tu tens razão, é diferente, tô contigo e vou te ajudar. Entendeu? Caraca, é mesmo? Então, assim, alguns casos. Teve um caso que eu tava nos Estados Unidos, depois ano passado. Ano passado. Tava nos Estados Unidos, de férias com a minha família, no final do ano. Uns 7 dias que eu tirei pra ficar com as crianças. E uma pessoa mandou uma mensagem pra mim assim, por que tu não vai pagar as dívidas da tua empresa em vez de ficar aí? Porque na eleição eu fui exposto de maneira errada, né? E as pessoas que vêem na internet acham que ela é verdade e não vão atrás para saber o que se trata. E eu falei, irmão, eu tô fora do Brasil, mas daqui a uma semana eu chego, vamos tomar um café lá na fábrica comigo? Eu quero te apresentar essa fábrica que tu estás falando. Eu quero te mostrar os papéis que vai contradizer o que tu estás dizendo. Tu aceita tomar um café comigo? E o cara, aceito. Vou lá sim. Falei, então beleza, me passa o telefone. Passou uma semana, eu retornei em Brusque, primeira coisa que eu fiz quando cheguei, como é que tá? Posso tomar um café hoje? Posso. Saiu lá da fábrica, batendo uma foto comigo, e em 2 semanas estava lá em casa pintando a minha casa. Não acredito. Exatamente. Contratei ele porque ele trabalha como pintor.
Contratei ele, estava precisando pintar, estava lá pintando em minha casa, e mudou totalmente a maneira, né, do que ele pensava sobre mim. Olha Essa só. pessoa tinha culpa? Ela não tinha culpa. Ela está cansada de ver gente se aproveitando da política. Ela está cansada de ver gente que só entra ali para se servir daquilo e que não entra para servir através daquilo. E mais do que isso, ela foi induzida a pensar aquilo. Então, eu podia ter duas maneiras. Ou eu entrava no xingamento dela, ou apenas excluía para ninguém ver, ou eu chamava ela para conversar e para resolver. Quando eu vejo qualquer comentário desse na minha rede social, eu chamo para conversar e para resolver, convido para conversar comigo pessoalmente, troco uma ideia, e 100% das pessoas que vão lá conversar comigo saem, pô, eu tinha uma visão errada sobre o João. O João realmente é um cara legal. Então, isso que Olha vale só. a pena. É sustentar uma postura de quem tem a interpretação errada, né? E sabe, e outra coisa que é engraçada, assim, ó, como eu apareço muito na rua, e hoje, o que eu faço? Eu uso a rede social para mostrar o que eu faço na rua. Eu não me escondo dentro de uma sala só fazendo vídeo para rede social. A minha rede social, ela mostra o que eu faço na rua. Porque é uma ferramenta totalmente necessária, né? Sim. Mas então eu tô sempre na rua. Tem gente que confunde que acha que eu sou o prefeito. Por exemplo, esse janeiro desse ano eu fui fazer uma viagem lá para Itália, uma semana também, para esquiar. E uma pessoa comentou pra mim na rede social, mandou um direct. Ah, bonita, nossa rua cheia de buraco, tu esquiando, bem bonito pra tua cara. Eu falei, tá, mas tu queres que eu faça o quê? Vai arrumar, tu não és o prefeito? Eu não sou o prefeito. Ah, me perdoa, achei que tu eras. Isso eu tenho registrado aqui, depois eu te mostro, entendeu? Mas por quê? Porque infelizmente elas não encontram nenhum outro político na rua e elas têm, pô, esse cara tá andando pra lá e pra cá, tá falando com um, tá falando com outro, ele deve ser o prefeito. Por quê? Porque esse é o papel do político. O papel do político não é ficar dentro de um gabinete sentado, decidindo com 4 pessoas engravatadas qual vai ser o futuro da sociedade, qual vai ser o futuro do João e da Maria que estão no chinelo de dedo. O papel do político está perto do João, da Maria, da dona Rosângela, de quem for que seja na comunidade, entendendo onde é que o calo aperta, para poder fazer política pública de qualidade e resolver esse problema. É ali que está a diferença. Só que, infelizmente, não é uma realidade. Então, quando as pessoas veem alguém falando, pô, meu Deus, apareceu um que realmente está no meio da comunidade, entendeu? E aí acabam tendo essa confusão, entendeu? Claro que são poucos casos, né? Mas teve já uns 4, 5 casos esse. Olha só. Temos 4, 5 casos. Então, é coisas que a gente vai... Quanto mais a gente vai aparecendo, mais situações vão aparecendo pra gente também, resolvendo e mostrando quem a gente é. E, João, e tu pensou em algum momento, quando veio, muitas vezes, pô, cara, vai ser de lavar, não sei o quê, ou justamente de tu abrir mão da tua família, do teu conforto, tu pensou alguma vez assim, cara, o que eu tô fazendo? Será? Não teve medo? Não medo, mas pensou em desistir alguma vez? O meu filho, João Joaquim, ele é extremamente inteligente. Ele pega as pecinhas de Lego, sem ter nada, ele monta um dinossaurozinho, ele monta um bichinho, ele monta um robô, ele monta um monstro. Ele é muito inteligente. Já na parte do esporte, ele não é muito fã. Só que eu desde sempre faço questão de botar ele no futebol, por causa de saúde e tudo. E até porque, pô, não precisa ser o melhor, né? Mas para aprender alguma coisa, para poder estar no meio da turma, assim, turmar, brincar e tal. Então, claro, não de forma obrigada, mas eu sempre incentivei muito ele aí. E por algumas vezes ele falou assim, pai, eu não quero mais ir. Eu falei, filho, mas tu não pode desistir. Não desiste, filho, vai. Semana passada ele fez o primeiro golzinho dele. Eu tava assistindo, ele veio correndo, papai, não desisti, foi o primeiro gol da minha vida. Ah, e tal, não feliz. acredito. E aí eu digo pra ti, como é que eu vou desistir? Qual vai ser o exemplo que eu vou estar dando pra ele? E essa semana, quando eu tava voltando com ele no dia da escola, depois do futebol, ele falou, o papai nunca desiste, né? Nossa. Eu falo, não, filho, o papai nunca desiste. Porque um dia o papai vai ganhar, né? Se um dia for o papai ganhar, o papai vai ganhar. Mas pro papai ter a oportunidade de ganhar, o papai não pode desistir. Se o papai desistir, quem sabe a hora do papai ganhar, o papai vai perder. Então, tudo isso é uma questão que tu tens que ir construindo, tu tens que dar exemplo. Aquela criança, quando tu tens um filho, tu vê que, tipo assim, ó, que o mais novo imita o mais velho. E o mais velho te imita. Então, tu és o exemplo para eles. Se eu der o exemplo não bom pro meu filho mais velho, o meu mais novo também não vai ter um exemplo bom dele. Então, o exemplo não é ditado que ele arrasta de verdade. Entendeu? Então, assim, isso a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita força de vontade, entende? Então, claro que às vezes eles sentem a falta, né? Esses dias ele falou assim, papai, eu quero ver o filme novo do Mario que tá passando. Eu falei, filho, vamos ver com a mamãe pra gente comprar na televisão, daí um dia à noite, quando o papai chegar um pouquinho mais cedo em casa, a gente assiste junto. Não, a mãe já tentou comprar, mas não dá, só vai estar disponível dia 15 de maio, alguma coisa assim. Eu falei, tá, então vamos no cinema. Mas quando tu vai ter tempo? Ai. Então, o coração fica como? Esse dia foi um domingo à noite, eu tinha chegado em casa umas 8h30 da noite, eu fiquei chorando uns 45 minutos. Cara, aí postei uma foto abraçadinho com os dois, que eu tinha batido de manhã num torneizinho de futebol que eu tinha levado eles lá. E é pesado, assim, sabe? Dói. Não, eu tô emocionada aqui, gente, tá louco? É pesado, dói. E aí, nesse dia de manhã, era pra ser 40 minutos, 2 jogozinhos lá que tinha um torneio. E eu não ia levar ele. Eu pedi pra um pai do amiguinho dele levar ele pra mim, que eu ia ter alguns compromissos durante o dia que eu não poderia ir lá. Daí, à noite, pensando, eu falei, poxa, mas é o primeiro campeonato que ele vai disputar, eu não vou, né? Ele já não gosta muito, né?
Aí eu peguei, reagendei umas agendas que eu tinha, fui jogando 40 minutos pra frente, uma ou outra e tal. Só que atrasou. Quando eu vi, eu tava meia hora atrasado. Pensei, pô, mas uma coisa que eu faço, eu não atraso, eu não deixo nem que eu vou. Liguei pros caras, não, tem como a gente remarcar pra de tarde? Não, João, não tem problema, remarca e tal. Só que quando chegou na hora da premiação, eu não tinha mais como ficar ali, eu tinha que sair. E faltava uns 20 minutos pra premiação. Aí eu peguei o mais novinho que tava comigo, levei pra casa, falei pra minha esposa, ó, Pan, tu vai lá pra ver o João receber a medalha que eu tenho que sair. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, tu não vai ver ele receber a premiação. Tu tá aí quase um ano e meio, em um ano e meio tu deixasse 30 dias, desde o final do ano, tudo, e a gente entrou pra nossa família, o restante só tais na rua pelos outros. Mas não esquece do teu filho. Vá lá ver a premiação dele. Mas como é que eu vou fazer isso? Assim, explica pra pessoa que tá te esperando que ela vai entender teu filho. Passei meu telefone, liguei pro cara e disse, João, tá tudo certo, cara. Fica tranquilo, atrasa que eu vou segurar o pessoal aqui, não tem problema nenhum. Fui lá, vi a premiação dele, ele ganhou a primeira medalha dele, certo? E aí eu voltei pra rua. Então, assim, esse é que é o difícil, a gente conseguir conciliar tudo, dar atenção pra todo mundo, porque nós somos um só também. Equilibrar todos os pratos, né? É muito difícil, é muito difícil. Gente, é muito difícil. Que aperto no... Era o que te sustentava no... A permanecer. A permanecer. Só que assim, se eu também estivesse pensando em mim, na minha esposa, em pessoas da sociedade como você, ou da nossa faixa etária, não teria muito reflexo o que eu tô fazendo. Mas eu tô pensando na faixa etária deles, entendeu? É pro futuro deles. E a gente fala, mas não faz muita diferença. Faz. Às vezes um país tá indo pro lado errado, mas a cidade tá indo pro lado certo. E um país só vai começar a ir pro lado certo quando as cidades começarem pro lado certo. O presidente, ele é o topo da pirâmide. Ele é um governante, certo? Mas olha quantos governadores nós temos. Olha quantos prefeitos nós temos e olha quantos vereadores nós temos. Então, na verdade, as pessoas do passo municipal, que são os prefeitos, os vereadores, elas são a base de sustentação de toda a pirâmide. Se aqui embaixo for ruim, lá em cima nunca vai ser bom. Exato. Se lá em cima for ruim, mas a base for boa, ainda vai dar um jeito. Então é por aqui que a gente tem que começar. E é algo que eu muitas vezes, na época da eleição, eu recebi, alguém criou um perfil falso, falou assim, eu não sei por que tu não se posiciona e não sei o quê. Aí é algo que eu sempre tive muito dentro de mim, que eu pensei assim, depende como as pessoas vão saber interpretar e ler, e entender a sua verdade. Mas eu sempre fui muito da visão de, independente de partido, tu cobrar quem tá ali. E uma vez tu postou algo sobre isso e eu assim, cara, é sobre isso. Eu compactuo muito disso. É uma coisa que eu falo muito, essa questão partidária, porque na minha opinião, uma opinião particular e pessoal minha, o maior problema da política, antes dos políticos que nós temos, são os partidos políticos. Para mim, de A a Z não presta nenhum. Claro que em todos vão haver bons quadros, mas na totalidade jamais. Eu dou como exemplo assim, por exemplo, poxa, hoje eu tô filiado no PSD. Ô João, o que tu acha do PSD a nível nacional? Horrível, não comungo com praticamente nada que é feito a nível nacional do meu partido. Não concordo com o presidente nacional do meu partido. Mas a nível estadual, eu acho um bom partido. Tá, mas então por que estás aí? Porque a lei me obriga, para disputar uma eleição, eu tenho que estar afiliado em algum partido político. Mas por que tu não vai para outro? Tá, mas vamos para outro, falar quem? De direita, então, que é o meu caso, né? PL, beleza, vamos lá. O presidente do meu partido é ruim, mas do PL é o Valdemar da Costa Neto. Foi o cara que foi preso no mensalão do Lula. Certo? Quem estava no esquema com o Lula. Aí hoje ele é o presidente do partido mais de direita que existe no país. É isso que eu falo, não tem um que presta. Quando o Lula se elegeu a primeira vez presidente, o vice-presidente se chamava José de Alencar. E o partido dele era o PL. Certo? Então assim acontece. Os partidos políticos, eles não estão, infelizmente, preocupados com a população. Eles surfam ondas daqui para lá, conforme a conveniência manda, para poder ganhar fundo eleitoral, se lambuzar com o nosso dinheiro, certo? E usam o povo aqui embaixo para ficar brigando e fazendo massa de manobra. É simplesmente por isso. Então, assim, por exemplo, eu hoje sou pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Quem vai ser o meu presidente, candidato a presidente? O meu partido vai ter um candidato a presidente, que é o Ronaldo Caiado. Até um baita governador. Só que não tem chance, não tem expressividade para ser presidente da República. Eu vou votar em quem? Flávio Bolsonaro, que é do PL. Mas, João, é outro partido? Eu não tô nem aí para partido político. O meu partido é o povo, certo? Eu só tô num partido político hoje porque é minha obrigação para poder disputar uma eleição. É um pré-requisito que a lei eleitoral me exige. Então eu vou pedir voto para você. E se o teu partido ficar bravo? Eles que me expulsem. Tá tudo certo. Eu pego, saio fora e vou para outro, entendeu? Agora eu não vou mudar a minha consciência daquilo que eu acho que é bom para a população, que é o meu propósito servir, porque o meu partido político deu direcionamento. Eu não sou refém de partido.
né? Eu sou refém de fazer o certo pelas pessoas, que é o meu propósito. Eu sou refém da minha consciência. É com ela que eu durmo e que eu acordo todos os dias. Putz. É isso aí. Esse aqui é o X da questão, entendeu? E, claro, tem várias outras circunstâncias que vão se apresentando. Tem bons quadros do PL, tem vários quadros do PL, né? Por exemplo, claro que é uma questão muito polêmica quando tu entra no nome de Jair Bolsonaro, mas eu sou um cara que eu nunca vou deixar de defender Jair Bolsonaro. Ponto. É um cara que, antes dele ser candidato a presidente da República, eu tenho foto com ele no aeroporto quando ninguém nem dava bola pra ele. Porque eu já seguia ele, eu já acompanhava os vídeos dele, eu já seguia o raciocínio que ele falava. E eu achava muito interessante. Hoje eu pego essa turma direita toda que tem aqui em Brusque. Toda. Pode pegar toda ela. Quero ver alguém que tenha a trajetória e a história que tem comigo. Eu tenho uma foto em 2013 com uma camiseta Rua Dilma na frente da Prefeitura Municipal, quando nós estávamos começando o movimento Rua Dilma, que veio o impeachment em 2016. Lá não era moda. Lá era quem realmente era. Quero ver quais desses hoje são direita que tem uma camiseta dessa e estavam nessa manifestação como eu estava. Só que daí hoje são de direita porque estão num partido, por causa de um número. Olha, um número já fez o nosso povo eleger governador Moisés por causa do 17. O que foi o Moisés? Ninguém mais nem sabe quem que é. Porque não votou numa pessoa, votou num número, entendeu? O número não consegue ir pra rua fazer uma diferença. O número não consegue fazer um projeto de lei para alterar a dificuldade que uma pessoa passa. Um número nunca vai conseguir fazer um projeto para poder acabar com essa palhaçada que é a dificuldade que os autistas têm de atendimento. Um número não, uma pessoa sim. Por isso eu sou um cara que eu não olho partido político, eu olho pessoas. Claro que, de uma certa maneira, aí uma opinião totalmente pessoal minha, eu jamais estaria inserido num partido de esquerda para disputar uma eleição, porque vai contra a minha ideologia do que eu prego. Agora, de centro para direita, aquele que tiver espaço para mim, que eu puder disputar uma eleição, que é uma obrigatoriedade da justiça estar um partido, eu vou estar, mas só tem os de esquerda, aí eu prefiro não participar da eleição. Mas é uma situação pessoal minha, porque eu também tenho que ser coerente com o que eu sempre defendi, né? Mas aí a gente tem duas coisas que vai muito do que a gente já falou. Uma, a liberdade de tu ter, de não abrir mão dos teus princípios, independente de partido, enfim, e de não precisar da política para sobrevivência, para viver. Então, te dá também essa autonomia, ainda mais, né, de permanecer firme na tua visão e nos teus valores, né? Porque assim, ó, a caminhada é fácil? Não. É árduo, é difícil. Tem exposição? Tem, muita. Exposição positiva e negativa, as duas. Qual mais? Negativa. Infelizmente, as pessoas elas preferem gastar o tempo dela para falar mal de alguém do que falar bem. É legítimo as pessoas estarem dessa maneira? É legítimo. As pessoas já acreditaram muitas vezes em políticos e nunca foram correspondidas da maneira como elas deveriam ter sido correspondidas. Então, é totalmente natural. Mas eu digo a questão de tu não ficar... Não, eu sou tal número, não, né? Mas é isso que eu falo. Por exemplo, assim, então, para mim ter pagado todo esse preço, ter enfrentado todas as dificuldades, ter havido essa exposição, ter ficado, por muitas vezes, longe da minha família que eu não gostaria de ficar. Para isso tudo ter acontecido, é porque eu tive, assim, a liberação e a certeza de que eu podia ser quem eu sou, certo? Eu não precisava ficar amarrado numa sigla partidária, tendo que seguir aquilo que ela disse ser coerente ou não. Não, eu vou pela minha opinião, vou pela minha intuição, vou pelo aquilo que a minha consciência manda. Se vocês me aceitarem aqui, ok. Se vocês me aceitarem, eu procuro outro espaço. Não tem outro espaço. Aí então eu não sirvo pra política. Entendeu? Porque para ser fantoche ou marionete de ninguém, aí não. Se for para pensar em satisfazer o desejo dos outros, eu vou satisfazer o desejo dos meus 2 filhos e da minha esposa. Justo. Né? E não de presidente de partido. Então, esse é o principal ponto, sabe? É tu ter a consciência daquilo que tu queres fazer e se tu vais ter condições de fazer ou não. Exato. João, agora a gente entrando um pouco agora na nossa cidade de fato de Brusque. Eu que estou no mercado imobiliário, eu vejo muito as pessoas lutando para conquistar muitas vezes a sua casa, para trabalhando, seguindo ali todo dia no seu suor, no seu trabalho. Só que a gente vê que muitas vezes isso acaba sendo muito difícil, é árduo, enfim, né? E a gente que vende o imóvel, a gente também precisa vender a cidade, a gente precisa saber da cidade e tudo mais. E acho que desde que eu estou há 7 anos hoje no mercado, a gente acompanha aí esse crescimento de aluguel e cada vez ficando mais difícil para a pessoa conseguir conciliar o pagamento do aluguel e a compra do seu imóvel. Porque, convenhamos, hoje com uma liberação de o teto do Minha Casa Minha Vida de 280 mil, o brasileiro, o trabalhador, tem 70, 80, 100 mil reais de entrada, isso, cara, está ficando cada vez mais distante, né? Como que é o que tu vê disso para Brusque? Olha assim, ó,
Brusque hoje tem mais da metade da população de imigrantes, pessoas que vieram de outros estados aqui morar. E é por isso dessa camiseta aqui, ó. O orgulho de viver em Santa Catarina. Eu sou catarinense, eu poderia colocar o orgulho de ser catarinense, mas Santa Catarina não é mais só do catarinense. Santa Catarina hoje ela é do Brasil, todos os estados do Brasil estão representados em Santa Catarina por pessoas de outros estados que hoje aqui estão morando, que vieram aqui construir suas famílias, lutarem pelos seus sonhos, trabalhar e crescerem na vida. Então, a gente tem que ter um carinho e um respeito muito grande para essas pessoas, porque elas foram primordiais, elas foram extremamente necessárias e importantes para o nosso crescimento em Santa Catarina. Se fores pegar há 40 anos atrás, nosso estado era um estado bom? Era um estado bom, mas aqui tinha praticamente somente os catarinenses, na grande maioria, certo? Nós éramos uma referência a nível nacional. Nós éramos o Brasil, o estado que mais se desenvolvia economicamente, o estado com um dos melhores IDH. Não, nós não éramos. Então, por que nós nos tornamos isso? Porque foi a soma dos esforços, das culturas, dos estados, de todo o país, de pessoas representadas que vieram aqui morar, que fizeram Santa Catarina ser o que é hoje. Gente, claro que às vezes, numa proporção que tu toma uma dimensão muito grande de crescimento, vai vir as coisas ruins junto também. Mas a proporção é a mesma que era lá atrás. Só que como hoje é muito maior, acaba se tendo uma conotação maior. Mas a culpa não é de quem veio de fora. Porque tem pessoa boa, ruim aqui e pessoa ruim lá de fora. Na verdade, o que faz uma pessoa ser boa ou ruim não é o estado que ela nasceu, é o caráter dela. Certo? Então, assim, eu vejo que hoje a gente está passando em Brusque uma dificuldade muito grande de conseguir continuar sendo o destino preferido das pessoas que elas buscam sair dos seus estados e virem para Santa Catarina para conseguir lutar por um futuro melhor. Brusque já foi a referência disso. Brusque já foi a cidade mais procurada. E por isso que nós, em tão pouco tempo, tivemos um crescimento habitacional e populacional tão grande. E, consequentemente, um desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de todas as áreas. Qual que é o problema? Brusque cresceu muito, mas ao mesmo tempo o poder público não acompanhou esse crescimento. E as infraestruturas públicas necessárias para poder dar um suporte para a população que aqui já estava e aquelas novas que estavam chegando começou a faltar, começou a não ser mais do contento das pessoas, de conseguir dar aquilo que elas tinham como necessidade. E aí Brusque, que sempre foi uma referência em tudo, começou a não vem para cá, o aluguel tá caro, é 6 meses um exame de sangue, não é assim como falo, é difícil, tal. O que está acontecendo? Hoje, as empresas aqui de Brusque, elas já têm uma dificuldade de contratação. É difícil você encontrar algum industrial, algum comerciante que fala assim, não, eu não necessito de mão de obra. A gente precisa. Mas por que a gente não tem mão de obra aqui disponível hoje? Porque um aluguel está 1.500. Quando se achar? Porque um exame de sangue demora 6 meses. Porque para te fazer uma cirurgia tu fica na fila do SUS quanto tempo? Porque às vezes tu queres trabalhar para complementar a renda da tua família, mas tu não tem uma creche para deixar teu filho. Então esse é o problema, sabe? Nós tínhamos um programa muito legal que se chamava Terreno Solidário no nosso projeto de campanha que nós tínhamos, né? Nosso plano de governo. O que era o Terreno Solidário? Poxa, o poder público hoje ele tem terreno pela cidade inteira, pela cidade toda, que é da prefeitura. Então tu imagina, veja bem, às vezes tem alguns terrenos desses que eles não estão numa questão de crescimento de forma planejada, não. Aqui nós vamos colocar um terminal urbano, aqui nós vamos fazer um microterminal, aqui nós vamos fazer um posto de saúde. Não, são terrenos que estão da prefeitura, estão ali muitas vezes hoje, mato no meio da rua. Por que não pegar um terreno desse? A prefeitura faz o cadastramento das pessoas que necessitam, entrega o lote para essa pessoa numa parceria com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica vai financiar o terreno para a pessoa ter o dinheiro para construir a casa e a parcela que vai pagar para a Caixa Econômica, certo? É menor do que ela paga de aluguel hoje. Mas espera aí, nós não temos um problema hoje na nossa cidade que se chama causa animal? Temos, não temos? Então vamos lá. Cada pessoa ganhar esse terreno solidário vai ter que ser um lar temporário para um cachorro. Esse cachorro vai estar chipado certinho, ela vai ser um lar temporário. Se a assistência social passar lá e esse cachorro tiver mal cuidado ou ele for encontrado pelo chip na rua em algum lugar, você perde direito ao seu terreno. Então tu começa a ver, se tu fizer política pública com qualidade, com planejamento, começa a linkar as coisas, tu consegue resolver muitos problemas. Entendeu? Só que muitas vezes o que falta é a boa vontade de levantar, arregaçar a manga e botar em prática. Então, nós tínhamos um projeto muito legal, terreno solidário. O terreno é dado para as pessoas, ele entra num financiamento com a Caixa Econômica do Terreno em Garantia, a Caixa dá o dinheiro para a pessoa poder construir a sua moradia ali em cima. A parcela do pagamento de financiamento menor do que o aluguel. E essa pessoa comprou esse terreno, ganhou esse terreno da prefeitura, ela teria que ser um lar temporário para algum animal de rua abandonado hoje. Sem então, contar que a gente anda junto com a possibilidade de agregar para a economia da cidade. Tudo, porque vai vender material de construção, depois lá na frente vai ter IPTU, que é a arrecadação de imposto para a prefeitura, vai ter tantas coisas. E outra coisa é o seguinte, veja bem, quando você parte do poder público, você tem que ter consciência seguinte, olha, nós vamos aqui sortear os terrenos, nós vamos dar o projeto pronto.
civil e arquitetônico. Uma coisa organizada, bonita, digna para a pessoa morar. E que também vai deixar a cidade bonita. Então, poxa, tu imagina, né? Esse projeto do terreno solidário. Você tirar uma pessoa do aluguel, ela ganhar um terreno de graça, ela financiar esse terreno na Caixa Econômica Federal, pegar o dinheiro para poder pagar a construção da casa dela. Ao mesmo tempo, a gente linka que uma obrigatoriedade para fazer parte e poder ser contemplada é ser um lar temporário para um animal de rua, para um cachorro de rua. Certo? Esse cachorro chipado, ó, você ganhou o terreno. Se nós encontrarmos esse cachorro com chip na rua e ele for o seu, você vai perder o seu benefício. Então, tu começa a ver que tudo dá para ser feito. Uma forma coordenada, organizada, bonita, material de construção ia se desenvolver. Ah, mas ia diminuir os aluguéis? Não. Não vai por esse lado. Quando as pessoas começarem a falar lá fora que aqui tem projeto de habitação, que as coisas acontecem, mais pessoas vão vir de fora para cá. Nós vamos ter mão de obra para nossas indústrias vão voltar a crescer, vão voltar a ter qualidade de mão de obra, voltar a ter mão de obra à disposição para poder crescer, planejar crescimento. E aí as coisas vão se desenvolver como se desenvolveu lá atrás. Só que infelizmente hoje nós estamos estagnados nesse sentido. Hoje, quando tu olha para Brusque, qual que é a tua maior preocupação olhando hoje a nossa cidade para os próximos anos? Eu tenho 2 preocupações muito grandes. A questão de saúde, que eu vejo que hoje a gente está ficando muito para trás. E outra preocupação muito que eu tenho é com creche. Nossa. Creche, para te entender, você faz um projeto de uma creche. Depois de aprovar o projeto, você vai licitar essa obra. Vai ter que haver licitação, vai ter que ter a empresa ganhadora, a empresa vai ter que prestar todos os esclarecimentos possíveis, documentação, para depois ela dar início à obra e acabar. Isso tranquilamente vai de 3 a 4 anos, tá? Beleza. Quantos projetos de creche tem hoje em Brusque? Há um tempo atrás não tinha nenhum. Pelo meu conhecimento, até hoje não tem nenhum também. Então, para você for construir uma creche em Brusque hoje, alguém vai ter que fazer o projeto, vai ter que licitar a obra, vai ter que haver licitação, vai ter que ganhar a licitação, vai ter que fazer o projeto e executar. Olha o tempo que vamos ficar sem uma creche. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos comprando cada vez mais vagas em creches particulares. Que legal, que bom. Eu acho que isso é um mecanismo muito importante. Só que quando a iniciativa privada não der mais conta de suportar isso, não der mais conta de suportar o crescimento que Brusque está tendo, as pessoas vão voltar a ficar sem poder ter onde deixar o filho. O que foi feito em Brusque? Nós tínhamos mais de 1.000 crianças aguardando uma vaga em creche. Praticamente 1.000 pais ou mães de família que os dois não podiam trabalhar junto para complementar a renda da família, não tinha lugar para deixar o filho. E em muitas creches de período integral foram acabadas. Então aquela creche que era período integral, que era só uma vaga, virou 2. E por isso o déficit da creche baixou. Só que também tem muitos pais que trabalhavam os 2 no horário comercial, que não tiveram mais onde deixar o filho, porque não tinha mais o período integral para deixar, certo? Uhum. Aí você trabalha para ganhar R$2.500 e em contrapartida você paga uma babá R$1.800, R$2.000 para o seu filho. Não vale. Aí mais vale você ficar com o seu filho. Então a questão da creche, eu acho uma situação que nós vamos pagar um preço ainda muito alto. Tem uma creche na Limeira que ela já vem se arrastando há 3 ou 4 anos essa execução dessa obra, que eles não conseguiram finalizar ainda e a obra hoje está parada, problema técnico. E infelizmente isso a gente não vê no noticiário, infelizmente as pessoas não têm conhecimento disso e quem paga o preço são as pessoas mais humildes, que elas só querem um lugar seguro para deixar o filho delas, para eles aprenderem, não só aprenderem a situação didática, mas aprenderem a se tornar pessoas, conviver com outras, levarem um puxãozinho de orelha no bom sentido, literal da palavra, do professor, a ter o respeito, a convivência com o amiguinho, entendeu? Chorar por uma briguinha ou outra, por um brinquedinho que perdeu. Isso está sendo deixado, está sendo tirado de muitas famílias esse direito e dos pais poderem trabalhar, entende? Então, em Brusque, hoje isso é uma realidade. Posso estar equivocado, mas há pouco tempo atrás nós não tínhamos nenhum projeto de creche sendo licitado hoje em Brusque. Só um contraponto aqui. Claro. Saúde, por exemplo. Vamos lá. Nós tivemos agora, faz pouco tempo, aí essa discussão toda em relação ao posto de saúde aqui do centro, no loteamento Scheffer, naquela área verde, né? E aí vieram, pô, João, tu não vai te manifestar? É bem na frente da tua casa. Entendeu? Eu falei, poxa, mas será por que foi na frente da minha casa? Né? Será porque ali o pessoal precisa do acesso à saúde? Não precisa. Todo mundo ali já tem acesso à saúde. Eu acho que esses instrumentos públicos eles têm que estar perto das pessoas que mais têm necessidade. Tu pega hoje Tomás Coelho não tem posto de saúde. Entendeu? E há 1 ano atrás, quando deu a discussão do posto de saúde do centro, foi prometido pelo poder público que já estava sendo comprado um terreno para começar a obra do Tomás Coelho. Algum terreno foi comprado? Não. Foi só narrativa naquele momento para baixar a poeira. Entendeu? Então, veja bem, hoje nós vamos ter um investimento aí do poder Público Federal, sei lá, de 3, 4 milhões para um posto de saúde no centro, uma contrapartida de 2 milhões e pouco da Prefeitura Municipal para fazer um posto de saúde ali. Quem vai usar ali? Não sei. Mas as pessoas vão vir de fora usar ali. Não tem linha de ônibus. Mas vamos chegar de pé, mas tu entra por morro e sai por morro, como é que um deficiente físico vai ter mobilidade para chegar ali? Entende? Então, assim, mas por que ele foi construído ali então? Não sei.
Não vou dizer por que foi construída ali. Vou fingir que não sei, né? Olha pro portão e olha pro outro lado da rua. Entendeu? Então, assim, tem certas coisas que fazem as pessoas sentirem que a política, ela, por diversas vezes, ela volta a ser pequena. Entendeu? O sentido da política é servir as pessoas e não alimentar intriga. Nunca tinha falado isso. Foi a primeira vez que eu falei hoje. Caraca. Desse posto de saúde. E pra mim não tem problema nenhum posto de saúde ali. Pra mim, que bom. Se em algum momento o meu filho se engasgar ou alguém passar mal, precisar medir uma pressão, coisa, eu atravesso a rua, eu tô ali. Da minha casa, o posto de saúde vai estar a 10 metros. É a distância da rua. Só que daquele cara que mora lá no interior do Tomás Coelho, lá no interior da Bateias, a quantos metros esse acesso à saúde vai estar? Será que esse acesso à saúde pública tem que estar perto da minha pessoa ou da pessoa dela? Sabe? Então, assim, é isso que a gente vê que muitas vezes falta recurso para tanta coisa e sobra para outras que não valem a pena. Uhum. Eu fui numa audiência pública da diabetes e hoje em Brusque tem muitas crianças que não conseguem ter, por questão financeira, aquele aparelhinho que se coloca no braço para poder ir medindo a diabetes em tempo real. E eu escutei muitos relatos de mães que falam assim: a diabetes é o seguinte pro meu filho, eu sei que ele vai dormir e eu não sei se ele vai acordar. Eu não consigo dormir tranquila não sabendo o que vai acontecer com ele durante o período da noite. Porque se a diabetes dele disparar ou acontecer alguma coisa em relação a ela, como eu não tenho o aparelhinho, eu não consigo saber. Para mim saber, eu tenho que ficar furando o dedinho do meu filho. Mas se eu tô dormindo, como é que eu vou saber se ele tá bem ou se ele tá mal? Então, quantos pais não conseguem dormir uma noite tranquila de sono porque dormem preocupados como é que tá o filho? Esses aparelhinhos aqui em Brusque hoje, para você conseguir botar todas as pessoas que têm essa real necessidade aqui, ficaria mais ou menos na faixa de R$100 mil por mês, pelo que foi dito nessa audiência pública. E o poder público disse que não tem condições de fazer esse gasto. Mas nós gastamos mais de R$4 milhões ano passado com publicidade. 100 mil por mês daria 1.200.000. Então nós gastamos 4 vezes mais com publicidade, mas nós não temos condições de gastar 1/4 disso para fazer com que pais possam dormir, que crianças tenham um futuro melhor. Você imagina que todo dia, por várias vezes, você tem que furar o dedo do seu filho para ver como é que está a diabetes dele. É esse tipo de coisa que não me faz não desistir da política. Porque alguém, em algum momento, vai ter que colocar essas pessoas como prioridade. Pessoas que realmente elas necessitam de política pública de qualidade para poder mudar a realidade da vida delas. Agora eu entendi tudo, João. Entendeu? Agora eu entendi o porquê tu se sujeitou a passar por isso, a aceitar esse desafio. De qualquer setor tu quiser falar hoje do poder público, de habitação, de saúde, de educação, de transporte público coletivo, qualquer um deles, sobre Brusque, eu sei debater contigo, sei te falar exatamente o que falta e o que não falta. Sabe por quê? Porque eu não estou numa sala de ar-condicionado com 4 pessoas de gravata e terno debatendo a cidade. Não. Eu estou lá na ponta de cada comunidade, de cada bairro, ouvindo cada pessoa, entendendo onde é que o calo dela aperta. E aí assim tu tens conhecimento do que tem que ser feito. E assim, quando tiver a oportunidade, vai ser feito. E essas pessoas vão poder começar a sonhar com uma cidade um pouco diferente. Entende? Só que, para tudo isso, tem um tempo, né? Você tem que continuar perseverando. Eu sempre digo que nós, brasileiros, nós temos um defeito muito grande, que é a questão do imediatismo. Uhum. A gente faz hoje e a gente espera receber amanhã, né? Ontem, aqui um fato muito legal que eu quero trazer para ti. E Verdade. até Vou até circular aqui, que era uma... esse fato é muito legal. Eu tive... Hoje é quinta. Terça-feira eu tive no Paquetá, numa casa. Umas pessoas me convidaram para ir lá, para conversar comigo, me conhecerem. Porque me seguiram na rede social e tal, me chamaram. Falei, não, tô junto, vou ali. Fizemos lá uma linguicinha com pão e tal. E conversando, uma senhora falou assim, olha, sabe onde é que tu ganhasse o meu voto, a minha confiança? Eu falei, aonde? A eleição, em outubro de 2024, tu perdesse a eleição. E uma semana depois, o teu grupo de ação social tinha preparado uma ação social Dia das Crianças aqui no seio do Paquetá. E nós, durante a eleição, nós falamos assim, algumas pessoas, eu não, mas outras pessoas eu ouvi falar assim, poxa, se o João perder a eleição, ele não vai vir aqui na ação social, porque é uma semana depois da eleição, ele tá fazendo isso só por eleição e tal, e eu dizia para essas pessoas, João, não, ele vai vir, ele faz ação social já há 10 anos, ele não faz por causa de política, ele faz ação social porque ele gosta de ajudar as pessoas. Ah, vamos ver só, perder essa eleição, João. E aí as pessoas falaram, eu acho que agora vamos ficar sem ação social. Ela falou, quando eu cheguei no outro sábado de manhã, dia 12 de outubro, na escolinha, tu estavas lá de super-homem vestido, com uma capa nas costas, pulando uma cama de elástica às crianças. Quem no teu lugar faria isso? Ela disse. A maioria falou assim, que chama então quem votaram, que vão atrás, saía desiludido, brabo, colocando a culpa nos outros.
E tu não. Tu viesse aqui da mesma forma que tu faz, tu estarias, tu estivesse. E dali em diante tu ganhaste totalmente o meu respeito. Então tu veja bem, eu participei de uma eleição, eu perdi a eleição, uma semana depois eu estava vestido de super-homem com uma capa nas costas, pulando uma cama de elástica no seio do Paquetá, fazendo uma ação social Dia das Crianças com toda aquela comunidade. É por política? Não. Não. Não é por política. Entendesse? Na verdade, não é por política. A verdade é que quando a gente leva um sorriso de uma criança para frente, a gente tem a esperança de um futuro melhor. Entendesse? E nessa experiência de futuro melhor vai se incluir os meus filhos, vai se incluir a minha velhice, certo? Vai se incluir os meus netos que vão nascer, a infância deles. Então, nisso tudo a gente tem que pensar. Cada venda que eu faço, desde a minha primeira, eu lembro até hoje o nome de cada cliente que eu vendi, cada imóvel, eu sei de todos. E como a gente marca e como eu me sinto após uma venda. As pessoas, Jéssica, cara, muito obrigada por me ajudar a realizar o meu sonho, a minha casa, batelei tanto. Imagina mas Jéssica, lutar por uma cidade. Mas a política é igual. Quer ver? Por exemplo, assim, tem lugares que eu vou hoje, poxa, eu não tenho a caneta na mão. Eu não tenho poder para resolver um problema. Quem é o João para poder resolver um problema? Eu não tenho a caneta, eu não ocupo o cargo público. Só que muitas vezes as pessoas, elas não querem que tu vá lá resolver o problema delas. Elas querem que tu vá até lá conversar com elas, que tu vá lá entender o que elas estão passando e que, de certa forma, tu, antes de falar, tu escute elas. E depois tu dê uma dica, tu dê um direcionamento, tu mostre um caminho. Porque muitas vezes a pessoa que está no meio daquele turbilhão, daquele problema, não consegue olhar as coisas de uma forma ampla. Ela olha só reto, ela fica focalizada no problema. E aí, às vezes eu chego lá, sento, escuto, a pessoa desabafa. Eu falo, não, realmente é muito grave, mas olha só, já tentasse fazer isso, fazer dessa forma? Ah, mas eu não consigo, mas eu te ajudo, eu vou te indicar uma pessoa que está lá dentro, conversa com essa, conversa com aquela. Depois vem, João, resolveu o meu problema. Ô, João, não resolveu, só que assim, ó, só o fato de ter vindo aqui falar comigo, ter me escutado, ter dado atenção, já valeu a pena. Então, assim, quando tu vai vender um imóvel, às vezes a pessoa não sabe como é que se faz uma escritura, às vezes ela não sabe que ela vai ter que ir no cartório assinar, às vezes ela tem medo de ir num cartório assinar, e aí quando ela tem lá a tua presença junto com ela, não, eu vou contigo, vem aqui, vamos lá, tu pega pela mão, certo? Ela vai fazer tudo sozinha, mas ela vai ter a tua companhia. Ela vai ter a certeza que ela tá pisando num chão seguro, sabe? Que ela vai estar edificando a casa dela sobre uma rocha, não sobre areia. Então, isso traz segurança para ela fazer aquilo que precisa ser feito. E ela vai dar conta de fazer. Todo mundo dá conta de fazer o que tem que ser feito. Cada um dá conta de carregar a sua cruz. Só que muitas vezes as pessoas precisam ter confiança. Não, carrega a tua cruz, tu vai conseguir. Tu vai chegar lá, vai dar certo. Entendeu? Porque às vezes o desafio pode parecer grande. Mas nada nos é colocado como desafio por Deus que a gente não tem capacidade de superar. E outra, que bom que a gente tem desafio. Porque é sinal que Deus acredita e confia na gente para realizar aquilo. Exatamente, só que muitas vezes a gente por uma situação pessoal nossa, ou por um desânimo, ou às vezes por pessoas que nos colocam para baixo, a gente acaba se colocando menor do que aquele problema, certo? Problema é bom, porque se tem problema, tem solução. A gente só tem que buscar o caminho correto para chegar na solução. E é uma coisa que eu sempre dizia na campanha. Pelo caminho errado, a gente nunca vai chegar no lugar certo. Agora, pelo caminho certo, em algum momento, nós vamos chegar no lugar que a gente tem que chegar. E eu falo em toda venda. Não adianta. O que começa errado, vai errado até o final. O que começa certo, do jeitinho certo, como tem que ser. É por isso que é muito importante que as pessoas tenham o direcionamento que tem que ser feito. Isso é na questão dos imóveis, na questão pública, na questão pessoal, entendeu? Na vida da gente, né? A gente tem que tentar fazer o certo. Claro que por diversas vezes a gente vai errar, vai falhar. Né? Nós não somos perfeitos. Mas a busca pela perfeição é o que nos vai levar a ser uma pessoa melhor a cada dia. João, a gente já está caminhando aqui um pouquinho para o final do nosso podcast. Mas uma das últimas falas que tu falou foi a respeito de a gente querer tudo pelo imediatismo, tudo para ontem, tudo para agora. E na tua visão como empresário também, né? A parte econômica, como que as pessoas, até os próprios, a nossa própria população tem que ter em relação a patrimônio, linkando aí um pouquinho com o mercado imobiliário, que eu não posso deixar, né? De lado, mas de entender de fato que tudo realmente é uma construção, é de passinho em passinho, mas não esquecer desse cuidado, né? Mas aí é que eu vejo que tudo linka, né? Tu pega, às vezes uma pessoa, ela tem o recurso dela para ela poder comprar um apartamento, certo? Ou a casa dela para construir. Só que se de certa maneira essa pessoa mais humilde, ela tivesse isso de uma outra forma, de uma política pública, ela tivesse acesso a isso,
ela podia usar esse recurso para poder fazer, quem sabe, o primeiro investimento dela, né? Para além da casa dela ter o primeiro imóvel dela. Então, assim, eu acho que toda pessoa, na grande maioria, pelo menos, quer ter uma segurança. Quer poder pensar, não, se acontecer alguma coisa lá na saúde, a gente pode vender aquele terreninho lá e vai poder pagar a saúde, vai dar tudo certo, a gente não vai ficar dependente dos outros, certo? Nossa. Mas às vezes não é pela falta da boa vontade delas, às vezes é porque as dificuldades são tantas, né? Tantas coisas que elas tinham que ter como direito que não tem, que elas pagam através dos impostos delas, que elas têm que buscar um outro jeito de resolver. Só que eu sempre digo assim, a aventura é boa, mas nada mais prazeroso do que a segurança. Então, assim, acho que quem tiver capacidade, por mais que seja no sacrifício, né, de conseguir comprar um imóvel, guardar, ter isso como futuro, né, porque toda a vida vai ter a valorização, né, cuidar para tratar isso com pessoas honestas, com corretores, imobiliários idôneos, corretoras também, porque de certo ponto teve muitas pessoas também que trabalharam uma vida para comprar alguma coisa, compraram da pessoa errada e perderam tudo. Isso acaba desestimulando as outras a fazerem também, acaba trazendo insegurança para as outras, né? Então, assim, eu acho que procurar o profissional correto, né, uma imobiliária bem credenciada, uma construtora que mostrou para o que veio, né, que tem um know-how do que está fazendo, que tem como mostrar o que já foi entregue, da forma que foi entregue, eu acho que é muito importante. Claro que, infelizmente, a gente sabe que a maioria das famílias do nosso país, elas não têm a condição realidade, de poder fazer isso, sabe? Mas, de certa maneira, a gente tem que fazer política pública de qualidade para que isso possa ser uma realidade delas no futuro. E aí, pensando justamente fora, tá, beleza, eu tô com o problema aqui, o que eu vou fazer? E se isso viesse da educação dessa criança, já de dentro da escola, né? Esse projeto da Escola João 23, que eles me chamaram ali, que a professora Dai me chamou, é para falar sobre empreendedorismo com as pessoas, né, com as crianças. E aí, com os jovens, né, crianças, 17, 18 anos, os moleques eram maior que eu. E aí eu cheguei lá... Já tocava uma empresa com 17, 18. Cheguei lá, tinha um deles assim que dá para ver que ele tinha o perfil de ser o líder, sabe? E aí, claro, na cidade todo mundo quer ser um pouco mais engraçado que os outros, né? E aí ele tentou dar uma pegadinha em mim e falou, não, faz uma pergunta aí para mim. E tá, vou pensar eles, né? E depois ele entrou no ritmo da coisa e foi tão legal a minha troca com ele, que no final ele falou assim, quando acabou, posso fazer uma foto contigo? Pode, bate aí e tal. Ele assim, que negócio tu abriria hoje, se fosse tu? Eu falei, cara, eu abriria qualquer negócio. Hoje, se eu quiser ser jardineiro, eu tiro 15 mil reais por mês. Boa. Só que eu tenho que ser um bom jardineiro. Se eu quiser ser um pedreiro, eu tiro 20. Só que eu tenho que ser um bom pedreiro. Porque vamos ser real, vamos ser realista. Eu não sei se a hora de um médico hoje está mais cara que a hora de um pedreiro. Mas quantos pedreiros tens à disposição com qualidade para trabalhar, que fala que vai naquele horário e vai mesmo, entendeu? Então assim, tu tens que ser o cara na tua profissão. Tem que ser o melhor possível. Veja bem, antigamente você abria uma hamburgueria, eu falei para ele. Você tem que fazer as pessoas virem até a tua hamburgueria, pegar o teu hambúrguer. E as pessoas iam ter que saber pela boca dos outros que o teu hambúrguer é bom. Aí você tem que ir ali buscar. Hoje você pode botar num iFood, num pedido dos 10, e você está conseguindo levar o teu produto para a cidade inteira, certo? Então olha como ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil para ti do que era antigamente. Só que também, ao mesmo tempo, a concorrência aumentou. Porque todo mundo tem essa disposição. Então, cada vez mais é fácil tu montar o teu negócio. Mas cada vez mais, para te manter isso de pé, aberto, funcionando e tu crescer, vai te exigir cada vez mais competência, qualidade e determinação do que tu faz. Então, perseverança, foco, capacidade, humildade, honestidade, que com certeza vai dar certo. Eu falei, cara, uma lavação. Quantas lavações de carro hoje de crianças começarem com 17, 18 anos? Que eu conheço, um lugar que eu lavo o carro. O moleque começou com 16 anos, ele saiu de bicicleta, pedindo o carro dos moradores da rua, das empresas da rua para lavar e tal. Olha lá ver a lavação dele hoje. Olha lá ver como é que ele tá. Entendeu? Então, assim, tudo que tu faz na tua vida, se tu quiser fazer da maneira bem feita e da forma que tem que ser feita, tu vai conseguir realizar, tu vai conseguir transformar. E mais do que isso, tu vai ser inspiração para alguém. Entendeu? Tu vai ser inspiração para alguém. Eu fui um cara que passei 6 anos da minha vida tendo a minha luz cortada da empresa todos os meses. Caraca. Todos os meses. Sentadinho na escada, na recepção, esperando o caminhão virar curva e o caminhão chegar. E tu já sabia que isso vai acontecer. Tem que pedir pro cara uma meia horinha para te poder desligar as máquinas para não dar problema. E depois ter que lutar atrás para religar e falar. Foi um cara que por diversas vezes eu tive que chamar, eu ir na fábrica, os 3 turnos, eu chamava um por um, hoje não vou poder dar o teu pagamento. Mas eu nunca mandei ninguém no meu lugar. Da mesma maneira que eu era a mesma pessoa para cobrar, eu era a pessoa que ia dar a satisfação também. Então o mais importante, tu nunca fugir da tua responsabilidade. Se tu acha que aquilo ali tem que ser feito, faz. Vai ser difícil que seja, mas nunca perca a tua perseverança e nunca acha que de hoje vai se resolver amanhã. Às vezes, você vai ter que ficar muito tempo para dar certo. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estava onde é que eu estou hoje. Caraca. Se o meu filho não tivesse aprendido isso comigo, eu não tinha feito o primeiro gol dele. Entendeu? Então é assim que a gente vai seguindo a vida. É assim que a gente vai tocando. João, eu ia te fazer uma pergunta final para fechar o quadro, mas eu tenho que fechar com essa, gente.
Assim a gente segue. Cara, sensacional. E eu, por exemplo, hoje eu saí daqui, eu tenho 4 compromissos hoje à noite, vou chegar em casa meia-noite e meia. Antes de dormir vai ter a palestra da minha mulher de novo, né? De novo essas horas, porque é todo dia isso, né? Hoje a minha esposa falou assim pra mim, tá, tem um casal de amigos que quer que a gente vá jantar na casa deles, ou que a gente saia pra jantar em algum lugar. Tem que ser uma sexta-feira. Que dia tu pode? Eu falei dia 27 de maio. Ela disse, não, pode ser. Maio, assim, abril, né? Eu falei, não, maio. Sim, mas como assim? Só daqui a 6 semanas? Eu falei, cara, já tô com a agenda toda cheia, né? Que eu prometi que eu voltei aqui. Dela assim, cara, mas que loucura é isso? Eu falei, cara, eu não tenho o que fazer. Graças a Deus, eu tô recebendo um monte de convite. E como eu não deixo de ir, eu vou. E cada vez mais as pessoas convidam. Eu assim, meu, João, mas é sexta-feira. Eu falei, pois é, mas é sexta-feira. Entendeu? Então, assim, pra te entender como é que é, sabe? É o dia após dia. Mas graças a Deus, assim, ela conseguiu entender que não é um sonho meu. Porque um sonho tu pode sonhar e deixar de ter o teu sonho. É um propósito meu. Esse é meu propósito, tem que cumprir até o final. Então, quando ela conseguiu entender isso, a gente conseguiu tocar isso em frente, o fardo vai ficando mais leve, sabe? Porque eu também me cobro muito pela falta que eu tenho com eles, entendeu? Então, quando eu sei que ela tá dando conta de tudo, que ela tá conseguindo, né, segurar a minha falta da minha presença ali, e as coisas estão andando, também facilita, sabe? Por trás de todo homem tem uma grande mulher. Braba. Ih. Mas que legal. João, então só pra fechar, não posso deixar que essa é muito boa. Como tu gostaria de ver Brusque daqui 20 anos e que tu ajudou a construir? Assim, cara, meu legado tá feito. Eu acho que Brusque é uma cidade que ela traz muita oportunidade e traz uma vida muito boa, né? Ela tem uma segurança exemplar pro resto do país. Claro que cada vez mais a gente vem vendo situações que nos deixam um pouco com medo e preocupação de como é que vai ser no futuro. Mas ela é muito boa para quem? Ela é boa para qual percentual da nossa sociedade? As pessoas que têm mais realmente têm uma vida muito boa. As pessoas de classe média alta realmente também têm uma vida muito boa. Mas e daí para baixo, como é que fica com o custo de vida que ela tem? Isso é culpa da cidade? Não é culpa da cidade. O mundo é assim, o mundo capitalista é assim. Só que como é que funciona também no mundo capitalista? As pessoas que não têm tantas condições, elas pagam muito impostos. Porque tu pagar imposto não é tu pagar uma guia. Pagar imposto é tu ligar uma luz. É tu tomar uma água, é tu comprar um feijão, um arroz, tudo tem imposto embutido. Então todo produto que alguém compra ou consome, ela tá pagando imposto. Então o meu sonho para Brusque é que daqui a 20 anos, e não necessariamente que isso tenha que passar pela minha mão, que seja pela mão de quem for o destino ser, mas de que nós tenhamos em Brusque política pública de qualidade na saúde, na educação, no transporte público, no esporte, na infraestrutura das nossas ruas, na segurança pública, é que isso esteja à disposição das pessoas que mais necessitam. Porque o meu filho, ele tem que ter uma boa educação. Mas o filho de qualquer outra pessoa também tem que ter. O meu filho, eu tenho a condição de colocar eles num colégio que eu acho que vai dar uma boa educação para eles. Mas a pessoa mais humilde, ela tem que ter a certeza de que ela vai colocar num colégio público e que o filho dela também vai ter uma educação boa. E que o filho dela não vai ter nada de mau atendimento lá para ele. E que, estando ali, ele vai poder sonhar com o mesmo futuro que meu filho no colégio particular também esteja. Então, isso é questão de política pública. A política pública que eu sonho para nossa cidade é de que quando chegue qualquer horário, as pessoas possam pegar o ônibus no trajeto delas e sentarem e não ficarem de pé no ônibus como estão hoje. A gente vê os nossos universitários indo para estudar na universidade, em Itajaí, Blumenau, esperando horas na fila para ter um acesso a um ônibus. Pessoas que até hoje não conseguiram ter acesso a ônibus ainda, a faculdade já começou faz tempo. Estão tendo que ir de moto, de carro, revezando para lá, sem ter condições, gastando para poder estudar. Como é que a gente fala que os jovens têm que estudar, que é através do estudo é que vem o futuro, que é através deles é que vai ser o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, e nós não conseguimos proporcionar nem capacidade de locomoção para que eles possam chegar na universidade e estudar? Qual que é o auxílio que da parte pública está havendo para que de fato aconteça a transformação necessária? Qual? Nenhum. Então, assim, eu acho que tem tantas áreas que a gente merece ter melhor atenção. Como é que a gente pode imaginar que Brusque hoje é uma cidade que para ti não cair num buraco tu vai ter que desviar do outro? Entendeu? Que tu vai ter que andar dessa maneira? Que tu vai ter que passar na rua e fazer assim com o mato tá na calçada? Que tu tem obras há mais de anos. Que tem obra há mais de anos parado. Que tem uma creche na Limeira que está 4 anos parado lá, que é 250 vagas que poderia ter. Entendeu? Então, assim, tu vê esse tipo de coisa que tu faz assim, ó, isso aqui não podia ser hoje uma realidade ruim. Isso tem que ser uma realidade de transformação, uma coisa boa acontecendo, exposição da população.
Então eu tenho certeza assim, que a Brusque que eu sonho é uma Brusque que ela seja boa para todos. Para as pessoas com mais renda, mas também para as de baixa renda. As de mais renda, de uma forma facilitada hoje, têm acesso a tudo que precisa. Mas tem que ter política pública para levar à disposição daquelas pessoas que mais precisam a mesma qualidade de serviço que se tem no privado, no público. E essas pessoas têm direito disso e muito, porque todo mundo paga muito imposto. João, sensacional. Fechou? Muito obrigada, tá? Foi fantástico. É uma mentalidade que a gente aprende de uma forma e vê realmente algo que muitas vezes quem está só no empresarial não tem essa visão, né? E como tu tem a junção dos dois, acaba trazendo muito ensinamento. A política me fez ser um empresário muito melhor. Porque tinha muitas coisas que eu não entendia. Né? De colaboradores, de pessoas que trabalhavam conosco que eu não entendia. Quando eu passei a viver o público na rua, na ponta, eu comecei a compreender muita coisa. Eu comecei a entender que existe muita dificuldade real que para mim era uma coisa imaginária, que não existia, que era uma coisa fictícia, que era uma coisa criada, certo? Mas não era uma coisa criada. Realmente, hoje, muitas pessoas carecem de oportunidade de poder ter acesso a serviços públicos extremamente necessários e que não tem. E que isso, de certa forma, acaba mudando o jeito que ela vai ser no trabalho dela, ou com a família dela, ou no convívio social, sabe? Nem sempre é só sobre a meritocracia, né? Não. Às vezes é simplesmente só pelo acesso. Exato. Fechou? Fechou. Valeu, obrigado aí, Obrigadão, né? João. Gente, então é isso. Salva, compartilha, comenta, manda pra todo mundo. E você já sabe, eu te vejo no próximo episódio. Tchau!